Olá, muito bom dia. Começa agora mais um programa Mercado Futuro, agora no formato skypiano, se é que eu posso dizer assim. Eu aqui, o entrevistado acolá, e vocês estão vendo aí ao meu lado a advogada a doutora Valdirene Lopes Franhani. Mas eu já conversei tanto com a Valdirene que agora a gente já fala a Val, mas é a doutora Valdirene Lopes Franhani, do Lopes Franhani Advogados. E hoje nós vamos conversar sobre alguns assuntos que eu tenho lido muito no jornal, tenho visto muito comentário, mas é um assunto que ainda está bem complexo. Vamos ver se a gente consegue destrinchar um pouco. Eu não, a doutora Valdirene, que é essa história da reforma tributária que está correndo lá no Congresso. Esse é um dos assuntos que pode interferir para todos nós, inclusive para o pessoal do agro aí, com as suas propriedades, com os seus holdings familiares, enfim. Nós vamos tentar dar uma... Não vai ser uma conversa só, hoje nós vamos falar alguns assuntos, mas depois a gente continua, marca uma conversa mais para frente. Doutora Valdirene, muito boa tarde, bem-vinda ao programa, é um prazer revê-la, é mais divertido dentro do estúdio, quando a gente conversa e dá gargalhadas, mas é isso que é possível hoje. Muito boa tarde, muito obrigado. A senhora também está, como eu, afundando aí nas leituras sobre a reforma tributária? Sim, querido. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Hash, é um prazer estar com você de novo. Saudade de vê-lo pessoalmente, né? A gente tem que aí usufruir dessa tecnologia e não parar, né? Eu acho que a pandemia trouxe esse outro lado, né? Mas eu tenho saudade de voltar com você no estúdio, espero em breve voltar aí nas entrevistas pessoalmente, né? Mas aqui a gente vai dando um jeito, né? O fato de ter ocorrido a pandemia não parou a reforma tributária, né? Na verdade, a reforma tributária, ela já vem sendo falada há muito tempo, né? Nos outros governos, né? E o próprio governo Bolsonaro se garantiu disso quando começou aí, ou de certa forma finalizou a reforma da Previdência, e isso aí voltou nos holofotes, né? Desenterraram aí projetos de reforma da Constituição Federal. Até então a gente tinha duas PECs, que são propostas de emenda constitucional, e sempre voltados primeiro, começando pelos impostos sobre o consumo. O Brasil é um país que tributa muito o consumo e tem muito tributo em cima do consumo, né? Explicar para um estrangeiro o que a gente tributa aqui não é tarefa fácil, porque no consumo incidem tributos federais, municipais e estaduais, né? A ideia dessas primeiras PECs, né? A primeira PEC veio lá em 2018, né? A 110, depois a 45, duas PECs, né? Uma correndo pelo Senado Federal e outra correndo pela Câmara dos Deputados, mas na prática elas, muito semelhantes, elas pleiteavam a união desses tributos, inclusive os federais, municipais e estaduais. Então, basicamente, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, né? Com a PEC 110, com alguns tributos a mais, mas basicamente era essa a união em comum entre esses projetos, né? Começaram os debates, né? Na época era o Maia, o presidente do Congresso, o presidente do Congresso, isso mesmo, e tentando aí levar a votação até o final do ano. O governo federal demorou muito para apresentar uma proposta que contrapusesse essas duas PECs, né? Saiu, na verdade, muito tímida, na metade do ano passado, um projeto de lei da CBS, né? Foi o PL 3887, que falou assim, olha, como ficou esse embate, e iria mexer entre municípios e estados também, porque tanto uma como a outra, além de ter que mudar a Constituição, né, Regi, que é um procedimento complexo, a ideia do governo nessa PEC do consumo, essa PL do consumo, era só fazer uma reforma federal
melhorando aí só o PIS/COFINS. E apresentou isso ano passado, falando que lá na frente ia incluir os municípios e os estados num segundo momento, né? E na prática, né, o que aconteceu no final do ano passado não se votou, e aí esse ano, maio, início de maio, o novo presidente da Câmara extinguiu a comissão mista que cuidava da reforma e rapidamente o deputado Aguinaldo Silva Ribeiro, até de uma forma, até houve um embate político aí, falou, poxa, como é que vão falar da reforma se a comissão foi extinta, né? Falou, não, a minha obrigação aqui é apresentar um resultado dessa comissão, né? E apresentou lá a unificação desses duas PECs, né? Então, a questão do consumo começou a ser tratada, essa que é a verdade, né? A questão dessa reforma, e que impacta não só na vida do agronegócio, mas em toda a economia, é saber se vai sair mesmo essa reforma no consumo, né? E na contrapartida, semana retrasada, no final de julho, o governo apresenta outro PL, dessa vez aí no imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. É complicado isso aí, porque quando você fala de imposto sobre consumo, a gente paga imposto sobre arroz, imposto sobre café, imposto sobre carro, imposto sobre tudo, né? Então, por isso que os preços aqui para a gente são mais altos que em outros locais, né? Eu queria entender um pouco, já que você falou do imposto de renda, eu tenho lido, mas eu não estou entendendo. Eles vão aumentar a taxa, vão aumentar o valor para as pessoas ficarem isentas de imposto de renda. Essa é uma medida, é isso? Sim. Bom, então vamos lá. A reforma, como é que ela está caminhando? Eu já tenho esses PLs, esse PL do governo federal em relação ao consumo, que é uma parte da reforma tributária, que em tese tinha começado, e agora na contrapartida o governo vem já com a reforma do imposto de renda, tanto para pessoa física como jurídica. Veja que nós estamos falando de reforma tributária em duas frentes, consumo e renda. 2 projetos de lei que, em tese, terão que ser votados. Tudo se espera esse ano. A questão é que o imposto sobre a renda é um tributo federal. Então, não tenho que criar embate ou qualquer confusão com os municípios e os estados. Então, de certa forma, há uma expectativa de que esse PL do imposto de renda corra até mais rápido que o imposto de consumo. É o carro na frente dos bois, né? Começa com consumo e joga a renda na frente. Tecnicamente, para votar, sim, mas será que, do ponto de vista tributário e de aumento de carga, seria o ideal? Bom, o discurso do governo, ele é sedutor. Por quê? Então, vamos lá, o que traz principalmente, o que de bom, entre aspas, a gente pode ler nesse projeto? Primeiro, enfim, corrigiu a tabela das faixas do imposto de renda da pessoa física. Não foi lá aquela correção, mas é alguma coisa, né? O que de cara já isenta a população mais uma faixa significativa da população de baixa renda, vamos dizer assim, né? Porque o limite de isenção era até R$ 1.903, que dá um pouco mais que o salário mínimo, para R$ 2.500. É muito? É pouco? A gente considerar que muita gente ganha isso, sim, pode atingir realmente a baixa renda. Mas do ponto de vista financeiro, talvez não signifique tanta redução tributária, ok? Mas é uma medida também, a gente não pode deixar de falar de cunho político também, né? Ela afeta eleitores, afeta a massa, né? Outro ponto também é a questão da redução da alíquota geral da pessoa jurídica. Fala, poxa, vai reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, que alegria, né? Bom,
o governo hoje, dos 15, na verdade vai ser uma redução gradativa, então o imposto de renda da pessoa jurídica, que hoje, na faixa de 15%, imposto geral, tá? 15% vai para 12,5% em 2022 e para 10% em 2023. Então, há um cronograma de redução. Também tem um outro aspecto, voltando um pouquinho na pessoa física, que é a possibilidade de dedução de 20%, né? Aquela desconto simplificado de 20%, que antes estava na faixa dos 16 mil anuais, agora aqueles que ganham 40 mil anuais podem optar pelo desconto simplificado de 20 mil. Então, assim, pode aproveitar as pessoas que estão nessa faixa anual de rendimento, até em tese, lógico, que vai depender da realidade de cada um, aquilo que cada um pode deduzir. Se esses 20% for mais benéfico, do que fazer a declaração detalhada. Vai obrigar essa faixa a estudar um pouco mais do imposto de renda, né? O pessoal vai ter que olhar lá, opa, eu quero pagar menos, eu posso usar o simplificado ou vou ter que fazer na mão e daí ter um desconto melhor, né? Então, também traz aí um público a mais para a realidade do imposto de renda, né? Ele dá uma isenção e também traz um público a mais para ter mais informações, de repente, as deduções podem ser mais vantajosas e, de um lado, o governo tem mais acesso à informação. Então, esse é o lado bom da sugestão de reforma. Resumidamente, agora o lado ruim a tributação dos lucros, mas não sei se você quer deixar isso para mais tarde. O lado ruim a gente fala depois do intervalo. Eu converso com a doutora Valdirene Lopes Fanani, do Lopes Fanani Advogados, falando aí, dando uma geral sobre as principais reformas. Para mim, a reforma da Previdência, bem ou mal, passou. Reforma tributária fundamental e a política, que não vai sair nunca, na minha opinião, mais importante ainda. Mas a reforma tributária é importante. Então, ela falou agora do imposto de renda da pessoa física do lado bom, que é a opção que, se você ganha até 40 mil, né, você pode fazer o simples e faz aquele desconto padrão, ou calcula tudo direitinho para ver qual que você vai pagar menos. Aliás, uma das principais atividades dos brasileiros, sejam ele pessoa física ou pessoa jurídica, é como se livrar de imposto, porque não falta imposto para a gente aqui. Mas vamos a um pequeno intervalo e eu volto já com a doutora Valdirene. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje eu converso com a doutora Valdirene Lopes Fanani, advogada, falando das reformas tributárias que acho que vão acabar saindo, não sei se ainda esse ano, mas tomara que sim. Ela estava falando no outro bloco das vantagens do imposto de renda, da mudança do imposto de renda da pessoa física. Ela falou do lado bom. Você vai falar do lado ruim agora, doutor? Bom, tem muita crítica, né? Lógico, né? Porque o ministro Guedes, quando ele discursou, apresentou o projeto de lei, que na verdade já vem de uma pressão, né? Mas a gente tem que lembrar também que a pressão também vem pela reforma administrativa. A reforma administrativa também significaria incremento dos cofres públicos, né? Mas a reforma tributária está passando na frente, entre aspas, né? Porque há uma necessidade de caixa do governo que é incontestável, né? Mas o discurso no papel é de que a reforma visa simplificar a tributação, aumentar emprego e renda e também atrair investimentos. É sempre essa tríplice, se é que há mais alguns outros, mas eu gosto muito desses três aí. Simplificação, emprego e renda e atrair investimentos. Mas na prática é isso que está acontecendo? Será que é isso que vai acontecer? Né? O que a gente vê? A gente vê empresas, né, a grande maioria aí, sofreu barbaridades aí com a pandemia, né? Alguns nichos, obviamente, tiveram oportunidades, mas não é a grande
maioria, né? E, sobretudo, do assalariado, né? Quantos empregos foram perdidos e haveria a expectativa de se retomarem esses empregos, então logo essa pandemia seja, enfim, controlada com o avanço da vacinação e tudo mais. Seria esse o momento de aumentar a carga tributária, né? Sobretudo das empresas, né? Que seria, entre aspas, quem gerariam esses empregos, né? E sempre na pauta se teve a discussão de reduzir tributo de consumo, que eu coloquei no primeiro bloco, e aumentar ou reavaliar o imposto sobre a renda, sobre o patrimônio, né? Que é uma forma de se equilibrar a tributação e trazer uma justiça mesmo tributária na tributação. Só que a gente vê aí tiro para tudo quanto é lado, né? Primeiro começou com a reforma do consumo, que tem lá congelado, tem um PL que foi resgatado pelo governo, foi discutido praticamente 2 anos, 2019 e 2018, discutindo as PECs, e esse ano, sem terminar, sem dar continuidade à reforma do consumo, já se atropela com a reforma do imposto de renda. O lado ruim aqui, não seria ruim se a gente olhar a tributação de uma forma global, mas, a princípio, a crítica tem sido maior que os elogios, Resch. Essa que é a verdade. Por quê? O principal ponto aqui é a tributação dos dividendos. Os lucros, eles são tributados, via de regra, vou falar de como é hoje, tá? Porque tudo isso aqui é projeto de lei ainda, que vai ser votado, discutido. Mas os lucros, hoje, como é hoje, ele é tributado na pessoa jurídica. Okay? Então, a pessoa jurídica tributa. E o que ela distribui, que seria, entre aspas, os dividendos aos sócios, ele é isento. Ele é isento, porque, em tese, já foi tributado na pessoa jurídica. Ok? Então, aí havia, como há uma isenção, que não havia tributação em cima de lucros e dividendos, né? Que esses lucros, quando haviam lucros, né, também, além de serem aproveitados pela pessoa física, poderiam também ser reinvestidos. Eu digo física ou jurídica, né? Porque há empresas que são acionistas de outras empresas e também recebem lucros e dividendos. Então, a retirada de lucros e dividendos não necessariamente significava ou significa, sobretudo nesse ano de pandemia, uma retirada financeira, né? Poderia ser um reinvestimento no negócio, um reinvestimento em novos negócios, né? O que o governo propõe aqui é tributar em 20% lucros e dividendos. Então, na pessoa física e nas pessoas jurídicas que recebam lucros e dividendos, sem falar que também mantém a tributação na pessoa jurídica na apuração do lucro da pessoa jurídica, entende? Então, o acionista, quando recebe, seja ele pessoa jurídica ou física, a título de lucros e dividendos, tem que pagar 20%, que, entre aspas, equipara ao que se paga a título para o trabalhador, que paga também os 20% aí do INSS, ou mesmo na fonte, né, o trabalhador. Então, de certa forma, ele quer atingir as empresas que têm, ao invés de empregados, sócios. Né? Que isso também é uma crescente, a pejotização, né? Que foi tida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Né? E também uma prática, lógico, porque uma coisa é você ser funcionário, outra coisa é você ser sócio. Né? Mas há aí na Receita, lógico, né? Você não pode generalizar, né? O mau uso da pejotização, o fato de haver um mau uso da pejotização, distribuição disfarçada de lucro, né? Ou mão de obra disfarçada de sociedade. Eu não posso pegar esse problema e atacar tributando todo mundo de forma como se tudo fosse lucro disfarçado. Não é verdade. Então, mas esse é um ponto negativo. O
que ele isenta? As empresas do simples e a de pequeno porte, que até 20 mil reais. Até 20 mil reais não teria esses 20%. E também, quando é empresa familiar, esses 20 mil reais, se eu tenho uma empresa com um filho, com um esposo, e até parentes de segundo, terceiro grau, eu conto esses 20 mil uma vez só. Como que eu iria usar uma empresa familiar? Não posso ter um marido, um filho, recebendo lucro também, tendo a sua renda separada, como se aquilo fizesse parte da família, partindo da premissa de que a família estaria ali utilizando do subterfúgio da relação familiar para fugir da tributação, o que também é um erro, né? A gente tem muita empresa familiar no Brasil, entram também aí algumas holdings, né? A holding também tem um tratamento separado. Então, assim, está sendo muito objeto de muita crítica, Regi, sobretudo porque não olha a tributação global. Não, e ó, Val, não precisa muita coisa. Você abre o jornal aí, eu te peguei o valor hoje aqui. É comum no jornal, que tem tudo a ver com o que você está falando. Você abre lá, tem um anúncio, um quadradinho. Escritório Lopes Floriani tem o prazer de comunicar que Antônio Resch agora é sócio do nosso escritório. Isso é pejotização, é até para o cidadão, para o Antônio Resch, ter um salário melhor, não para pagar mais impostos, não é por aí? Eu dei o caso do advogado, mas tem milhares. Exatamente, e ser sócio no sentido estrito da palavra é assumir riscos. Né? E outro, se a pessoa jurídica já é tributada no lucro, né? Pois então, é, assim, uma coisa seria maluca. Correto? Então, você não é um desconto na fonte que depois lá na frente você abate. É uma tributação definitiva, tá? Estamos falando de tributação definitiva de lucros e dividendos. Não é simplesmente uma antecipação que depois você ajusta com o resto do que você teve ou desconta, tá? Eu acho difícil isso passar no Congresso. Exatamente. Então, assim, não sei, ainda tem os debates, né? Porque a conta do Guedes é que ele precisa ter receita, porque ele está desonerando uma população de renda baixa, né? Mas, no fim das contas, o que a gente está vendo é que não há uma neutralidade. Há alguns estudos aí começam a aparecer os estudos, né? Começam as entidades se manifestarem, né? De que quanto seria o custo dessa desoneração da baixa renda versus o que se espera com esse dividendo, porque o que, na verdade, vai acontecer, e a grande maioria está, pelo menos a bandeira de quem quer que não passe, né, Resch, é de que não há neutralidade, não. O discurso da neutralidade não é verdadeiro. E, na verdade, aumenta a carga tributária. Agora, resta saber se o empresário, com todas essas nuances, é interessante continuar sendo empresário e gerar emprego, né? Não, a gente represar o capital, né? Porque, assim, se é uma limitação, eu não vou tirar lucro porque eu vou ter que pagar imposto. Eu deixar no negócio significa necessariamente aumentar a renda ou aumenta o capital especulativo? Pois é. Nós vamos a outro intervalo, já voltamos já. Eu converso com a advogada Valdirene Lopes Floriani, do escritório Lopes Floriani Advogados, falando aí dessas reformas que devem acontecer nos próximos meses aqui no Brasil. A gente volta já, até já. Ok, estamos de volta. Hoje a conversa é com a doutora Valdirene Lopes Floriani, do escritório Lopes Floriani Advogados, tentando destrinchar um pouco as mudanças que o governo está propondo aí. Quer dizer, já propôs do imposto de renda, agora está a questão que está mais em pauta, que está se falando mais, e vamos ouvir falar muito ainda, é essa questão de taxar dividendo. Quer dizer, pelo que eu entendi, é bitributação. Se você tem uma empresa, você paga imposto de renda sobre o rendimento da empresa.
Aí você sobra um dinheirinho que você vai dividir para o sócio. Você também paga imposto sobre esse dinheirinho. Está sendo bitributado. Isso é uma bitributação clássica, é isso, doutor? Exatamente, né? Seria, porque assim, na verdade ele usa o subterfúgio de que assim, eu não estou tributando a mesma coisa, porque uma coisa é a tributação da pessoa jurídica, outra coisa é a tributação da renda da pessoa física, né? Mas na prática porque o empresário, ele investe, ou ele tem um negócio com o objetivo de ter o lucro, de retirar o lucro, né? Quando eu parto da premissa de que o lucro, ele é um lucro disfarçado, é uma retirada disfarçada, porque eu quero tributar, então eu tenho que tomar cuidado para também não prejudicar o outro lado e não desestimular a mobilidade do capital, né? Por conta dessa tributação, né? De fato, né? A tributação de dividendo já estava na lista, muitos países tributam o dividendo, também não é do todo errado tributar o dividendo, porque não deixa de ser uma receita da pessoa física, né? Que ao invés de receber salário, ela recebe um dividendo, porque ela tem uma empresa, porque ela é sócia, porque ela é acionista. É uma outra relação capital-trabalho, né? Mas até que ponto isso desestimula a mobilidade do capital, desestimula o investimento, né? Porque lógico, aí também tem um movimento, sabe até onde isso é verdade, isso é também um argumento, né? De que muitas empresas aproveitam esses dividendos e investem em novas empresas, né? Hoje é muito, muito comum o investimento nas startups. Então, empresas investindo em empresas, e eu invisto como? Eu retiro e movimento, né, capital. Será que isso vai mudar a cara dos negócios no Brasil? Vai engessar os negócios no Brasil? Tem esse aspecto. Quanto à tributação do dividendo, havia uma pressão realmente para rever essa isenção. Mas a forma como ela está colocada, ela está gerando aumento de carga tributária na pessoa jurídica, no negócio como um todo. Porque se eu falo de dividendo, eu tenho por trás uma pessoa jurídica. Né? Não posso olhar o acionista como uma pessoa que vive aquém da pessoa jurídica, né? Ele está ali, ele é parte, né? Ele está ali investindo no negócio porque ele quer ter resultado, né? Agora, se essa mesma pessoa jurídica também sofre com a tributação no consumo, então, assim, é das duas uma, né? Ou eu reduzo o consumo e aumento a tributação na renda ou no lucro, ou vice-versa. Então, o governo precisa seguir um caminho. O que parece assim, o governo está jogando todas as cartas na mesa, colocando aí o que seria tudo o que é possível, né? O bode na sala, como dizem. E aí, o que passar, passou, né? Ele joga todas as cartas e aí começa a discutir. Então, tira aqui, coloca aqui, melhora aqui, e aí entra o discurso político, o discurso eleitoral, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. A diferença dessa questão da renda é que a intenção é que aconteça a partir de janeiro de 2022. Tá aí. Então, tem que votar em tempo recorde esse PL. Então, a gente vai conversar muito sobre isso ainda, tá? Até nos outros aspectos que não deu tempo de falar, que envolve também a questão da holding familiar, e a tributação também em fundos de renda fixa, e também a integralização de imóveis, né? A venda e compra de imóveis, que infelizmente tem acontecido muito, seja por conta de sucessão, por causa da pandemia também, né? As pessoas estão mais preocupadas com seus bens, então há aí um aspecto na compra e venda, ou integralização de bens imóveis, isso também a reforma tem um capítulo sobre isso,
E também os desdobramentos aqui do que nós falamos, seja para holding familiar, em decorrência dos dividendos também, e de algumas mudanças na forma de tributação que foi previsto para esse tipo de tributação, muito comum no agronegócio, inclusive. Eu não sei como é que funcionam nos outros países, mas aqui no Brasil, você ser herdeiro, eu estou falando de herdeiro de uma casa uma casinha de classe média baixa. Exatamente. Se você não tiver uma grana aí, 4%, né, do valor da casa, é o imposto ITCD, sei lá, não sei como é. TCMD. Você perde a casa. Transmissão causa mortes. Você perde a casa. Eu perdi meu pai e minha mãe em 2 anos, né, num período de 2 anos. Eu paguei 2 vezes esse imposto. Paguei quando morreu meu pai, depois paguei de novo quando morreu minha mãe. E nisso aí eles também vão mexer. Os inventários que ficam parados, né? O fato de você herdar um patrimônio não significa necessariamente que você tem capacidade contributiva de arcar com aquele imposto, né? Até porque são casas de família, a gente tem aí uma herança, né, de imigrantes, pessoas que vieram da guerra, que tem aquela cultura de acumular imóveis, né? E isso vem mudando, né, ao longo do tempo, né? Mas essas heranças não significam necessariamente que o herdeiro tem condição de arcar, porque ele pode herdar um imóvel, mas o tributo é pago em dinheiro, né? Então, e aí esse, entre aspas, esse patrimônio, ele existe ali, mas ele não é passível para... Ele não é suficiente para pagar, porque justifica muitos inventários parados. E por isso que muita gente faz sucessão patrimonial antes, até para prevenir os herdeiros de não terem esse gasto. Porque isso... Né? Mas isso também está sendo atacado, a reforma quer pegar isso também. Quer dizer, não tem por onde escapar, Hash. Não tem por onde escapar. Eu fiquei impressionado. Eu comprei, só para a gente concluir, que o tempo já acabou, eu comprei um apartamento que não dá nem para abrir os 2 braços, assim, tão pequenininho que é. Não importa valor, essas coisas. Só a sentadinha no cartório foram mais 10 mil reais. Só para passar de um para o outro foram 10 mil reais. Então, é uma... Só de documentação e imposto, né? Sim, só isso. Bom, pelo visto, esse aqui é o primeiro capítulo de uma longa história. A gente nem falou daquela dívida do Fundo Rural dos proprietários brasileiros. Sim. Que continua, né? Mas a gente tem aí um parcelamento específico para essa dívida, né? Que vai e volta, reabre prazo. Mas é bom porque eu sempre tenho assunto com você, Hash. Pois é. Essa aqui é a vantagem, né? Nós estamos em julho, né? Vamos ver se a gente consegue marcar uma outra conversa em agosto já. Perfeito. Para dar continuidade, vai ter algumas novidades aí. Val, muito obrigado, prazer em revê-la. A Valdirene é uma pessoa tão especial que até no Skype ela está sempre elegante. Ai, que bom. São os filtros, né? São os filtros. No estúdio ela sempre é elegantérrima, agora mas no Skype também está sempre elegante. E você é sempre muito gentil e muito agradável falar com você. Na verdade é uma conversa, é um bate-papo. Eu desejo sorte para você, para o seu programa. Eu acho que trazer esses assuntos para o seu ouvinte, para o seu telespectador, é importante, né? E eu estou, assim, sempre com alegria estar com você e te ajudar nisso aqui. Pelo menos tentar, né? Esse emaranhado que é a área tributária, né? Para tentar explicar ou ajudar. Espero que tenha ajudado aí. Ajudou. E você sabe que essa coisa do virtual, do Skype, está indo muito bem, viu, em termos de audiência e tal, porque isso a gente consegue controlar, consegue ver, né? E eu estou muito satisfeito, apesar de preferir estar no estúdio, mas não estou infeliz aqui não, viu, Val? Bom. Bom, fique aí, eu vou só dar um tchau para os telespectadores e eu já converso com você mais um pouquinho, tá bom? Ok, muito obrigada. Obrigado a você. Bom, gente, a conversa hoje foi com a doutora Valdirene Lopes Soriani, tentando fazer a gente entender um pouco essa tal reforma tributária. A semana que vem tem mais. Até lá, muito obrigado pela atenção e até a semana que vem.